Então legal, você já tem sua campanha rodando, já está gerando cliques, né, entrando gente na sua página, falando com você, e aí a principal dúvida que vem na cabeça de quem está começando é: "Quando eu otimizo?". Então você já entendeu que é importante, já sabe que tem que mexer na ferramenta e segmentando cada vez melhor para o teu público comprador, tá. Mas uma das principais dúvidas é quando a gente faz isso, né, porque tem muitos botões aqui, muitas variáveis para você mexer. Então essa aula é justamente para te explicar quando você deveria otimizar, né, quais variáveis otimizar diariamente, mensalmente ou de forma semestral, tá? Então, indo direto ao ponto aqui, o que a gente gosta de olhar diariamente, o que eu recomendo que você faça por aí, é olhar as palavras-chave, tá? A gente tem que entender que aquele usuário que vai lá no google.com, na rede de pesquisa e pesquisa pelo meu produto ou serviço, quando ele vê meu anúncio e clica no anúncio, eu já estou pagando por aquilo. Então a primeira otimização que a gente quer fazer é aparecer para a pessoa certa, tá? Então você pode até ver que nesse exemplo que eu estou trazendo, é daquela cliente que a gente viu o gráfico na aula passada, em que a gente reduziu o custo por resultado a 10%. E uma das primeiras ações que a gente fez quando pegou essa conta foi otimizar os termos de pesquisa. Então vamos pensar na jornada do cliente, né? Ele vai lá para o Google, pesquisa, por exemplo, aqui pela especialidade dessa nossa cliente e aí vê quando pesquisa, por exemplo, pela especialidade dessa nossa cliente e aí ele entra lá na página dela, tá? O que a gente vai fazendo aqui, você vai ver isso mais em detalhe na aula de negativação, mas a gente vai negativar as palavras-chave que não fazem sentido. A dica aqui é faça isso diariamente, principalmente quando você está começando a campanha, porque a sua campanha ela tende a ser muito mais errática, aí, né? Ela tende a pegar as pessoas mais erradas no início, e aí conforme você vai negativando as palavras, ela começa a aparecer só para quem te interessa, né? Só para o seu público-alvo. Segunda dica de quando otimizar, né? A sugestão aqui são de otimizações mensais, tá? O que você deveria olhar de forma mensal? Então, acho que o primeiro ponto aqui, o principal ponto é você olhar o lance, né, o lance do leilão, tá? Então, como eu tinha mencionado nas primeiras aulas aqui desse curso, a gente sempre começa ali com maximizar cliques, porque nossa campanha não tem dados o suficiente, e aí a partir de um número mínimo de conversões a gente bota essa campanha para CPA, né, o custo por aquisição máximo ali. Então, a ideia é que pelo menos uma vez por mês você olhe se você já tem aí o número mínimo aí de conversões, tá? E eu sugiro que seja pelo menos 15. Se você conseguir muito mais conversões que isso, por exemplo, 40 ou 50 conversões, ótimo, mas pelo menos 15 conversões, você muda o tipo de lance de CPC para CPA. Depois, mensalmente, olhe também o anúncio, tá? É importante que o teu anúncio ele tenha justamente ali aqueles que geram mais resultados, né? Sejam os anúncios ativos. Acho até legal mostrar aqui um exemplo para vocês na prática. Nessa campanha a gente só está com um anúncio ativo hoje, mas eu já tive outros 3 rodando, né? E aí a gente observou que o primeiro tipo de anúncio gerou muito mais conversões e a um menor custo, né? A R$ 29,98, R$ 29,98 cada conversão, enquanto os outros 2 anúncios em texto custaram quase R$ 44,00 e R$ 110,00. E aí eu sugiro para vocês que deem um espaço de tempo de pelo menos um mês para fazer essa otimização. Segmento de público-alvo, informação demográfica dos seus clientes também. Sugiro que você deixe rodar os seus anúncios por pelo menos um mês antes de pensar em negativar aqui algum segmento ou negativar aqui, por exemplo, a idade, o sexo ou a renda familiar de quem está clicando nos seus anúncios, tá? Com um mês de anúncios aí, pelo menos você já tem um volume de dados, um volume de conversão para tomar a decisão de quem você tem que tirar aqui para não perder dinheiro. Localização, também vamos otimizar mensalmente, tá? A dica aqui. É lógico que tem alguns clientes aí, ou se você é gestor de tráfego, alguns clientes, ou se você é empresário, para você mesmo. Tem algumas circunstâncias em que você nunca vai mexer na localização, né? Por exemplo, para essa cliente aqui, a gente tem o anúncio rodando para a cidade de São Paulo inteiro. Então, não faz sentido eu querer
fechar mais ainda isso aqui, né? A cidade de São Paulo é o que ela comporta, é o que ela consegue atender. Mas para você que anuncia a nível nacional, por exemplo, ou se você anuncia para o Sudeste inteiro, ou para o Sul inteiro, assim por diante, minha sugestão é que você entre nesse relatório de locais e coloque, né, a região de segmentação, as cidades para que você está tendo aí o anúncio rodando. E aí você vai analisar as conversões e entender se você deveria retirar algumas dessas cidades, né, olhando o custo por conversão. Horário dos anúncios e dispositivos em que você está fazendo o anúncio, né, smartphone, tablet ou o próprio desktop, tá? Essas são otimizações que a gente usa com menos frequência, mas pode ser importante para você, tá? Então, aqui em programação de anúncios, a gente consegue ter um relatório. Se você tiver segmentado alguns horários para trabalhar, você consegue ter o relatório de conversões por horário, tá? E em dispositivos também, você consegue ter um relatório se a sua conversão foi por smartphone, computador ou tablet, tá? E aí a sugestão é que você feche essas otimizações aí de horários e dispositivos numa frequência pelo menos mensal, tá? Então dá uma olhadinha assim. E por fim, o que a gente recomenda aí que você olhe pelo menos uma vez por semestre ou uma vez por ano são as extensões de anúncio, tá? Por que não olhar as extensões de anúncio com uma maior frequência aí diariamente ou até mensal, né? A extensão de anúncio, basicamente, o Google ele consegue otimizar isso aqui sozinho. Então você não precisa você entrar ali sozinho e ficar falando quando que você quer que uma frase apareça, ou um site link, uma frase de destaque, ou uma localização e assim por diante, tá? Qualquer extensão de anúncio. Basicamente, o próprio Google decide qual dessas extensões ele vai colocar dentro de cada anúncio e ele vai fazendo um teste ali dentro, usando inteligência de máquina, né, para entender qual dessas extensões ajuda a ter mais resultado, tá? Ali ele usa uma estatística para identificar essas extensões que te dão mais valor, te dão mais resultado, e aí conforme ele vai identificando que, por exemplo, uma extensão de site link aqui te gerou mais vendas ou mais leads, ele começa a aparecer muito mais com essa extensão do que as outras. Então, sozinho, ele vai otimizando ali as tuas extensões de anúncios. Então, aqui você não precisa se preocupar muito em olhar semanal ou mensalmente, tá? O próprio Google pode fazer isso por você. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver como fazer essas otimizações passo a passo para você ter muito mais resultado das suas campanhas, tá? Então, eu vou te explicar quais são as variáveis que eu olho quando eu quero otimizar uma campanha, tá? E quando ali que é o melhor momento para você tirar uma galera que não faz sentido de estar no seu anúncio, né? Com isso, você vai ter muito mais faturamento, muito mais resultado usando a mesma verba de anúncio.